Uma mesa redonda envolvendo representantes de órgãos ambientais discutiu a crise hídrica, mais especificamente na região de Januária. Foram mais de 4 horas de debate e, no encerramento, importantes requerimentos foram aprovados. O objetivo é encontrar uma solução viável para o melhor controle da água. Água, para não faltar, cada gota conta. 22 de março é Dia Mundial da Água. E ao invés de grandes comemorações, pessoas que representam os mais importantes órgãos ambientais do estado de Minas se reuniram para discutir a realidade que passa alguns afluentes do Rio São Francisco. Entre os convidados, compareceu o pesquisador Walter Neves Viana. Ele fez uma abordagem geral sobre a crise hídrica que passa o país e a nossa região. Na realidade, a crise não é da água, a crise é da gestão da água. Continua chovendo igual chovia, a mesma quantidade, está comprovado. Só que o gerenciamento dessa água é que não está acontecendo. Está sendo usado de forma desordenada e de forma que hoje o consumo da água ultrapassou a oferta. Ou seja, a quantidade de chuva está sendo menor do que a quantidade de utilização da água. Então isso precisa ser, essa água precisa ser melhor trabalhada socialmente, tem que ver os interesses, porque infelizmente vai ter que tirar de uns para oferecer para os outros. É isso que o Estado tem que repensar. Tem que mudar as leis, porque as leis atuais hoje ela não garante a preservação da água. Mesmo cumprindo 100% das leis existentes, ela ainda não é capaz de fazer esse controle, de garantir essa água para a maior parte da população. Sobre a questão da população economizar mais água, o pesquisador Walter também se posicionou. Tem uma questão, uns mitos que foram criados, que são equivocados, que a gente precisa consertar. É porque as pessoas às vezes acham, por exemplo, tem um projeto, a gente acha que cercar a nascente ali o olho d'água resolve o problema. É importante, é fundamental para a qualidade da água, mas para a quantidade não. Então, o exemplo que a gente fala é o seguinte, a Copasa, nós temos o reservatório da Copasa e tem a torneira onde sai a água. Não adianta a gente proteger a torneira é a nascente. Não adianta você proteger a torneira, limpar, cercar a torneira, enfeitar, não vai resolver nada. Nós temos que preocupar com o reservatório da Copasa. É lá que está a água, lá que está em quantidade e em qualidade. Então, o recurso hídrico é a mesma coisa. A nascente, o olho d'água, onde sai a água, nós temos que preocupar onde ela entra, que é a área de recarga prioritária. Que aqui na região do norte de Minas, basicamente são as chapadas, ali que a água infiltra, vai para o nível freático e lá que ela sai nas nascentes. Se nós não cuidarmos dessas chapadas, não vai ter água saindo nas nascentes. E o que acontece hoje? O cerrado, ele está aí há milhões de anos adaptado, ele consome pouca água, ele deixa passar uma boa quantidade de água para o nível subterrâneo. Essa água vai sair nos rios depois, para garantir as veredas vivas, por exemplo. E quando você altera, você tira o cerrado que está adaptado, que ele consome pouca água, e coloca outra plantação que consome muito mais água do que o cerrado, ele vai mandar menos água para o nível subterrâneo. E aí vai faltar nas nascentes. Esse é o motivo que está secando as veredas, os rios da nossa região, principalmente do norte de Minas. A mesa redonda teve como tema central a conservação e recuperação dos afluentes do Rio São Francisco, revitalização e preservação das nascentes, veredas e mata ciliar. Para o chefe do escritório regional do IEF, Instituto Estadual de Florestas, é preciso fazer algo muito rápido para impedir que os rios esvaziem ainda mais. Hoje, como é o Dia Internacional da Água, é um dia propício para a gente poder reunir aqui membros da sociedade civil organizada e também entidades públicas e privadas que cuidam ou utilizam um recurso tão valioso para a gente que é a água, né? Para o EF é importante essa reunião, por quê? Porque nossas unidades estão nos principais cabeceiros dos rios que abastecem a região, né? Como o Rio Periguaçu e o Rio Pandeiros. Então, conhecer essa realidade é muito importante para nós, para que a gente possa implementar novas formas de gestão dessas unidades. A discussão foi observada pelo promotor do meio ambiente. Eu entendo que o trabalho desses órgãos, do Ministério Público e dos órgãos que estão aqui presentes, ele de nada servirá se a população não se conscientizar de que o uso da água hoje tem que ser racional, de que realmente o problema, temos que entender que a água é um bem finito, né, que um dia vai acabar, e a gente tem que começar a pensar em ações desde já. Cada um, com a ação individual na sua casa, pode contribuir para essa mudança. E não só na questão direta da preservação da água, mas como a questão do desmatamento. O desmatamento influencia em muito a questão dos secamentos dos rios, das nascentes, e isso gera um impacto no momento da água que chega diretamente nas nossas casas, né? Então, acredito que o debate aqui hoje é entre os órgãos, né, poder público e órgãos da sociedade civil como um todo, mas nada mais importante do que a população também se conscientizar
e essa educação ambiental é importantíssima também. Após ouvir cada sugestão e quais as medidas mais urgentes precisam ser tomadas, foram aprovados alguns requerimentos. Então hoje a gente conseguiu sair daqui uma agenda formada para tentar pensar a legislação ambiental em relação ao uso e ocupação desses solos. A gente percebe ao final do debate que não é somente no uso da torneira no final de onde ela chega, mas desde lá, desde onde ela está sendo utilizada e condensada. A gente debateu muito sobre a questão do impacto dos monocultivos na área de chapada, que são os lugares de sobrecarga. Então, isso é muito importante os ouvintes, né, o pessoal que está em casa, entender também que os usos das chapadas, ou seja, com plantio de eucalipto, ou capim, ou soja, o que for, também capta muita água. E isso não está sendo legislado. Como que está sendo usada essa água? Então, isso foi uma demanda também do coletivo. E um terceiro movimento, que eu acho que também é muito interessante, que todos aí saibam, a proposta do grupo em pensar a legislação é também pensar um controle social do uso da água. Como que isso vai se dar? A partir do momento que a gente começa a entender quem está realmente operando a outorga e para que tipo de projeto ele está sendo utilizado, o Estado também tem que acompanhar. Essas informações a gente ainda não tem. Então, a pressionar o Estado a acompanhar e saber o que está sendo acontecido aqui no território também vai ser um dos encaminhamentos importantes desse dia.